O paciente não entende o que você fala, ou então você fala uma coisa e ele tem dificuldade para entender no sentido assim, ele tem uma crença em relação ao que você está falando, uma crença contrária em relação ao que você está falando. Se você mesmo não tem segurança para falar sobre um determinado assunto que envolve dogmas, ou então crenças, ou até pensamentos aí, vamos chamar de fake news, esse vídeo é para você. Eu vou tentar conversar com você um pouquinho sobre isso e te ajudar nessa situação. Antes da gente começar o conteúdo, já vou pedir para você me seguir aqui. Isso dá uma relevância boa para o canal e me ajuda a levar informação para muita gente. Aproveita, já ativa então o sininho das notificações para você não ficar de fora de nada e não perder nenhuma novidade. Quer me mandar uma pergunta? Conversar direto comigo? Fica à vontade. Eu adoro responder as perguntas de vocês, porque isso me ajuda, inclusive, a criar novos conteúdos. Eu vejo dia a dia isso acontecer, né? A comunicação é uma coisa muito importante, às vezes a gente não dá valor, né? Um paciente bem orientado, um paciente que compreende todo o contexto, que as coisas fazem sentido, o porquê que ele está naquele momento, esse paciente ele evolui melhor, né? Ele tem uma chance de evoluir melhor, principalmente quando a gente está falando de dor musculoesquelética crônica. Dor crônica na coluna, então, nem se fala, que aí é mais a minha área também, né? Mas aí, tanto alunos quanto outros profissionais, a gente sempre discute, sempre entra um pouco, principalmente no assunto sobre crenças. Hoje em dia a gente tem muita informação, e aí muita informação tem a parte boa e a parte ruim, não é mesmo? Então assim, a parte boa que dá para achar informações corretas e fazer com que isso seja disseminado na população, né? Tanto a população técnica, caso fisioterapeutas, de profissionais de saúde, quanto a população, né, dos pacientes e quem precisa desse tipo de serviço. Sabendo disso, o que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação? Então, primeira coisa, entenda quais palavras, dentro do contexto do seu paciente, podem ser prejudiciais para ele. Vamos lá. O contexto de cada paciente não é uma coisa muito simples da gente entender, né? Vamos generalizar sobre o contexto do paciente, da situação que ele está passando? Então vamos pegar um cara que está com uma dor crônica na coluna, que está tudo ruim para ele não está rendendo bem no trabalho, né? O convívio social dele não está bacana por conta da dor, né? E ele acha que ele não vai melhorar. Então estou colocando um caso assim lá para baixo, né? Então olha só, o cara está nesse contexto e a gente precisa entender isso para ele entender que pode ter uma luz no fim do túnel. Você imagina o seguinte, uma pessoa que já está assim desse jeito, desanimada. Se você começa a avaliar essa pessoa e falar, nossa, não, realmente, nossa, é muito grave esse seu problema. Nesse momento, você acabou de condenar o paciente. Te pergunto, você acha isso legal? Tenta se colocar na situação. Então, já é um primeiro ponto que a gente pode abordar, né? Palavras corretas no momento correto. E se você se colocar na situação do paciente, muitas vezes pode te ajudar a transmitir para o paciente uma palavra de conforto e uma palavra de esperança, né? Por quê? Poxa, o cara está te procurando porque ele precisa melhorar, né? E às vezes ele vem tão assustado, né? Eu vejo isso muito, como eu trabalho bastante com pacientes que têm sintomas de hérnia de disco na coluna, tanto lombar, cervical, e tem muita bobeira, né? Muita fake news, né? Que o pessoal fala. Então aquela coisa que tem que tomar cuidado olha só, vamos lá. Coisas que eu escuto aqui com bastante frequência, falando de hérnia de disco, por exemplo, né? Tem que tomar cuidado para dobrar o tronco para frente, senão a hérnia pode escorregar para trás, né? Quanto mais você se movimenta, pode prejudicar mais o seu disco, tem que tomar cuidado, tem que restringir um pouco de movimento, né? São coisas que não fazem sentido quando a gente confronta com a ciência, né?
Só que aí, às vezes o paciente viu um guru, até mesmo aqui no YouTube, né? Viu o seu guru falando um monte de bobeira e aí ele acha que aquilo é a maior verdade do mundo, mesmo que o material que ele viu não seja um material que tem base científica segura. Os profissionais de saúde, nós precisamos fazer com que o paciente entenda que existe esse caminho, né? Então, a maneira como eu vou colocar cada situação conta muito, né? Até mesmo em 2018 teve um trabalho na JOSPT, né? Vou até deixar o link na descrição aqui para vocês. Teve esse trabalho que o próprio título é Words Matter, né? Então é uma revisão, como se fosse um editorial, né? Que até ele descreve, ele coloca num quadrinho lá como você substituir algumas palavras, né? Então, por exemplo, vai falar de dor crônica, usa dor persistente, tira a parte negativa, fala a mesma coisa com uma outra linguagem. Então, realmente, as palavras importam. Você pode piorar o quadro do paciente somente com palavras negativas, né? Eu não estou falando para você também ser um entusiasta e só falar coisas positivas num quadro que não tem um bom prognóstico, né? Tem que trazer a realidade, né? Existem fases da comunicação para você trabalhar com o seu paciente que está com dor, né? Poxa, tem paciente que é muito difícil você passar a primeira etapa, que é a aceitação, né? Então o paciente ele tem dificuldade em aceitar o que está realmente acontecendo com ele, né? Aí exige um treinamento, existem vários materiais que você pode ler, estudar e se treinar a como se comunicar com esse paciente. E é legal que na área da saúde, não somente fisioterapeutas trabalham com isso, mas psicólogos falam bastante sobre a comunicação de paciente com dor crônica. Então tem bastante material que dá pra gente procurar. Então, entender o contexto do paciente, entender que palavras podem ser prejudiciais e entender sobre as crenças dos pacientes para a gente conseguir confrontar com a ciência. Quando eu falo confrontar, não é bater de frente. Bater de frente, você vai sair perdendo com certeza. Então, entende como é que ele está pensando, aos poucos vai construindo alguma coisa que faça sentido para ele dentro vamos chamar assim, de um mundo real do que realmente pode acontecer. Dessa forma, você acaba diminuindo situações que os pacientes começam a ter medo de se movimentar, né, a cinesiofobia, né? Começa a diminuir dores crônicas nos pacientes, né? Quadros que poderiam ser resolvidos rápido, que pioram por conta de informações erradas, você consegue reverter. É muita coisa legal. Inclusive, você consegue acalmar o seu paciente e trazer para o tratamento. Que uma coisa que a gente tem que entender poxa, a grande maioria dos tratamentos não depende só de uma intervenção, depende de tempo. A intervenção correta, colocar no caminho correto, fazer sentido o que está acontecendo e tempo. O tempo, né, tem aquela frase bem clichê, né? O tempo é o senhor da razão. Cara, mas ela é verdadeiríssima, né? Então, é isso que a gente precisa alinhar. A comunicação com a realidade e a realidade do paciente. Então essas foram algumas dicas aí que eu gostaria de passar para vocês entenderem um pouco sobre essa comunicação e buscarem um pouco mais de informação dentro do tratamento do seu paciente, né? Se você está com alguma dúvida, com algum paciente enroscado e queira conversar comigo, fique à vontade de me mandar mensagem por aqui ou em outras redes. Aliás, até faço um convite para vocês me acharem e me seguirem também nas outras redes, para a gente trazer material. Tem muito material similar, mas tem muito material diferente, em formatos diferentes, né? Inclusive caixinhas de pergunta no Instagram, onde eu consigo esse contato direto com vocês, ou via mensagem direta, enfim. Então eu espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. E me manda sua pergunta também, vai ser um prazer te responder. Até o próximo vídeo.